você que visita o canal Águia GC Matemática, eu tenho prazer em recebê-lo para a sexta videoaula sobre funções trigonométricas. Hoje falaremos da função cossecante pela professora Gisélia Clarice. Faremos a definição da função cossecante, o domínio da função cossecante, a imagem da função cossecante, o gráfico da função cossecante, o período da função cossecante e a paridade. Tudo será feito nesta videoaula. Você que assiste essa videoaula, coloque o fone de ouvido, se concentre. Se alguma coisa tirou sua atenção ou se você não entendeu, pause o vídeo, volte e retome a aula tantas vezes quantas forem necessárias até que você compreenda tudo. Boa aula! Problema 1. Considerar o círculo de raio 1, círculo trigonométrico, e um ângulo θ tal que θ pertence ao conjunto B, θ é um número real, tal que θ é diferente de κπ, K é um número inteiro. Considere o triângulo retângulo OPS de ângulo θ, o cateto OS e a reta PS tangente ao círculo no ponto P, que intercepta o eixo vertical MM' no ponto S. Mostre que MM' é o eixo das cossecantes. E, além disso, calcularemos o domínio e a imagem da função cossecante. Vamos definir a função cossecante, fazer o gráfico da função cossecante, calcular o período da função cossecante e calcular a paridade. Para fazer isso, nós vamos trabalhar com o círculo trigonométrico de raio 1. Vamos pegar aqui no círculo um ângulo θ. Esse segmento intercepta o círculo no ponto P. Vai formar aqui o triângulo OPA, que é um triângulo retângulo. O triângulo OPA tem os ângulos θ, alfa e 90 graus. Pelo ponto P, nós vamos passar a tangente ao círculo, que vai encontrar o eixo MM' num ponto S lá em cima. E aqui nós vamos ter um outro triângulo, o triângulo OPS, que também é um triângulo retângulo. Vamos imaginar um eixo paralelo ao eixo MM', o eixo PA. E observe que esses dois eixos são paralelos, cortados por uma transversal. Então, esse ângulo alfa, o ângulo OPA, mede alfa. Mas esses dois eixos são paralelos, cortados por uma transversal. Então, esse outro ângulo, o ângulo SOP, ele também mede alfa, porque esses dois ângulos são alternos internos. Portanto, qual é a medida deste ângulo aqui? Vai ser θ graus. Então, eu mostrei para você que o ângulo OSP, ele mede θ, igual ao ângulo POA. Contemple um pouco a solução. Vamos passar para a próxima. Então, no círculo trigonométrico, nós temos esses dois triângulos, o triângulo OPS e OPA. Eles são semelhantes porque eles têm dois ângulos congruentes, o ângulo θ e o ângulo de 90 graus. Então, eu vou transportar o triângulo OPS para cá, fazendo um pequeno giro, colocando o ângulo reto nesta posição. E o ângulo θ que está aqui, eu vou colocar aqui nesse ponto. Então, eu vou sobrepor ao triângulo OPS o triângulo OPA. O ângulo θ vai ficar aqui e o meu ângulo de 90 graus vai ficar sobre a mesma reta suporte que é a PS, 90 graus. Então, aqui nós temos o triângulo OPA. O segmento OP mede uma unidade, porque ele é o raio do círculo trigonométrico. Contemple um pouco a solução, vamos para o próximo. Eu vou repetir este triângulo aqui, porque como os triângulos são semelhantes, eu vou aplicar neste triângulo o teorema de Tales, que diz que eles têm lados proporcionais, e eu vou utilizar isso. Então, no meu triângulo OPA e no OSP, ou OPS, como você quiser, que a hipotenusa de OPS é o triângulo em azul que está por baixo. A hipotenusa dele é esse segmento que o laser está em cima, que é oposto ao ângulo reto. Está para o cateto oposto ao ângulo θ, que é
o segmento OP, assim como a hipotenusa de OPA é esse segmento que o laser está em cima, que é oposto ao ângulo de 90 graus, está para o cateto oposto do triângulo OPA, oposto a θ, oposto ao ângulo θ, é o PA. Temos OS está para OP, hipotenusa para o cateto oposto, assim como hipotenusa para o cateto oposto, OP sobre PA. OS está para OP, assim como OP está para PA. Mas observe que OP é o raio do círculo trigonométrico, que vale 1. E PA é o seno de θ. Então, nós temos que OS está para 1, assim como 1 está para o seno de θ. Ora, então o segmento OS é igual a cossecante de θ, porque 1 sobre seno é cossecante. Contemple um pouco e vamos passar para a próxima lâmina. Nós utilizaremos para cossecante o símbolo CSC. Por quê? Porque com o advento da informática, os softwares matemáticos, eles têm campo para as funções matemáticas, as trigonométricas, com 3 posições. As siglas das funções trigonométricas têm que ter 3 posições. Então, cossecante, a notação antiga que era cossec, ficou CSC. As que tinham 3 letras, ficaram com as 3 letras. E a tangente, vocês viram na outra videoaula, que ficou TAN, T-A-N, e não TG, como nós utilizávamos antigamente. Vamos passar para a próxima. OS, que está aqui nessa vertical, este segmento, é a cossecante do ângulo θ. Este eixo aqui, MM', ou OS, é chamado de eixo das cossecantes. Então, a reta OS, que ela é infinita, está contida na reta infinita MM', que essa é a reta vertical aqui. E ela é o eixo das cossecantes. Contemple, vamos para o próximo. Observe que, analiticamente, se θ é igual a 0 graus ou 180 graus, o que acontece com o seno de θ? O seno de 0 é 0. O seno de 180 é 0. Então, a cossecante de 0 vai ser 1 sobre seno, vai ser 1 sobre 0. Nós não dividimos por 0 em matemática. Assim como a cossecante de 180 graus vai ser 1 sobre o seno de 180, que é 1 sobre 0. Não dividimos por 0 em matemática. Então, o que significa isso? Que não existe a cossecante de 0 graus e nem existe a cossecante de 180 graus. Nós podemos escrever isso por extenso ou usar o símbolo do quantificador existencial cortado. Quando nós cortamos um símbolo em matemática, nós negamos o símbolo, não existe. Então, não existe cossecante de 0 e não existe a cossecante de 180 graus ou não existe a cossecante de π radianos. Ao invés de escrever 180 graus, eu posso usar π radianos. Aqui embaixo eu falo, este símbolo com E ao contrário cortado é a negação do quantificador existencial. Contemple um pouco a solução, vamos para o próximo. Muito bem, nós já sabemos que o eixo da cossecante é esse eixo vertical. Então, tomando o círculo trigonométrico e um ângulo de 90 graus, nós temos que a cossecante, a tangente vai estar aqui em cima. Ponto P, a tangente está aqui. Então, quanto mede esse segmento? No eixo das cossecantes, que é esse aqui, ele vai medir 1. Então, a cossecante de 90 graus é 1. Um ângulo de 270 graus, quanto é a cossecante? Nós temos que isso aqui é o raio, ele está no eixo negativo da cossecante. A cossecante de 270 graus é menos 1. Contemple um pouco a solução. Vamos para o próximo. Geometricamente, se θ se aproximar de 0 graus, como é que fica a cossecante? Vamos pegar um ângulo θ aqui, é este ângulo θ, né? Quem seria a cossecante de θ? Eu passo a tangente aqui pelo ponto P, a cossecante é este segmento aqui, cossecante de θ. Se eu pegar um ângulo θ' mais próximo de 0 graus, por este ponto aqui vai passar a tangente. Então, veja que a tangente
vai tocar o eixo das cossecantes lá em cima, num valor extremamente grande. Olha que esse segmento aqui se tornou muito grande. Então, eu vou transferir para cá para o lado, vai ficar esse linha aqui, ele se tornou muito grande, nós dizemos que ele vai para mais infinito. Então, quando o ângulo θ se aproxima muito de 0 graus, a cossecante de θ se torna infinita. Infinita positiva, porque está no eixo positivo. Contemple. E quando o ângulo θ é 0 graus? O nosso ponto de tangência P está aqui. O que acontece com a tangente no ponto P em relação ao eixo das cossecantes? Ela é paralela ao eixo das cossecantes MM'. Isso significa que não existe a cossecante de 0 graus. Contemple um pouco. Vamos para o próximo. Bom, geometricamente, se θ se aproximar de 180 graus à direita, vamos ver o que acontece com a cossecante. Nós vamos pegar esse ângulo θ aqui, ele está próximo de 180, ele veio se aproximando aqui pela direita. Então, quando eu passar aqui a tangente, ela vai encontrar o eixo lá em cima, nesse ponto S aqui, e este segmento é a cossecante desse ângulo θ. Nós vamos representá-lo aqui de O até S. Agora, pegar um ângulo bem mais pertinho de 180 graus, que é o θ', e vamos passar a tangente aqui pelo ponto P. Nós estamos vendo que ele vai encontrar lá em cima, esse segmento aqui da cossecante cresceu muito, então ele está indo para mais infinito. Ele está se tornando muito grande. Então, se o θ se aproxima de 180 graus, a cossecante se torna infinita positiva. Contemple. Vamos para o próximo. Agora, se θ se aproxima de 180 graus à esquerda, o que acontece com a cossecante θ? Vamos pegar um ângulo θ aqui, que está se aproximando de 180 graus. É este ângulo aqui, é o θ. Então, vamos ver o que acontece com a cossecante. Olha, a tangente vai encontrar o eixo das cossecantes aqui na parte negativa. Então, o nosso segmento nós vamos transportar para cá, está o S'. Agora, vamos pegar um ângulo bem mais próximo de 180 à esquerda. O que acontece com a tangente? A tangente vai encontrar o eixo das cossecantes na parte negativa. Veja, ele vai se tornar muito grande, mas em sentido negativo, porque ele está na parte negativa do eixo. Ele vai se tornar muito grande negativo, então nós dizemos que ele vai para menos infinito. A cossecante se torna infinita negativa, então há um decrescimento da cossecante. Ela está indo para menos infinito à medida que ela se aproxima de 180 graus pela esquerda. Contemple a solução. Vamos para o próximo. E exatamente em 180 graus, nós vimos que a tangente aqui é paralela ao eixo das cossecantes, quer dizer, elas não vão se encontrar. Por este motivo, nós vamos dizer que não existe a cossecante de 180 graus ou de π radianos. Contemple, vamos para o próximo. Agora, geometricamente, se θ se aproximar de 360 graus à direita, por aqui. Então, 360 graus, vamos supor esse ângulo θ, onde está a cossecante de θ, vamos pegar, ele vai encontrar o eixo das cossecantes do lado negativo, então ele vai se tornar muito grande negativo, ele está indo para menos infinito. Se eu continuasse diminuindo o ângulo aqui, você ia ver. Então eu fiz um único, porque é uma repetição do que já se fez anteriormente. Então, com isso, nós deduzimos que essa cossecante de um ângulo bem próximo de 360 graus, ela vai ser infinita. Contemple a solução, vamos para o próximo. Quando θ for 360 graus, a tangente aqui pelo ponto P é paralela ao eixo MM', o que significa que eles não vão se encontrar, portanto, a cossecante de 360 graus não existe, ou a cossecante de 2π radianos. Contemple, vamos para o próximo. Vamos resumir esses resultados que nós encontramos na tabela θ, cossecante de θ. Se θ for 0 graus, não existe a cossecante. Se θ for 90 graus, a cossecante é 1. Se θ for 180, não existe a cossecante. Se θ for 270, é menos 1. Se θ for 360, não existe a cossecante. Contemple, vamos para o próximo.
A orientação do círculo trigonométrico, eu faço isso em todas as minhas videoaulas. No sentido anti-horário, ele é considerado positivo e no sentido horário, negativo. Vamos analisar o sinal da cossecante nos quadrantes. Tomando os quadrantes, são os 4, 1, 2, 3, 4, nós fazemos a contagem no sentido anti-horário. Então, no primeiro quadrante, vamos pegar a tangente para encontrar o eixo das cossecantes, então ela está no eixo positivo. Então, a cossecante no primeiro quadrante é positiva. Vamos pegar um ângulo de segundo quadrante, pega a tangente, a cossecante também é positiva. No terceiro quadrante, essa tangente aqui vai encostar no eixo da cossecante na parte negativa. Então, no terceiro quadrante, a cossecante é negativa. No quarto quadrante, a cossecante vai ser negativa, porque a tangente aqui vai encontrar no ponto no eixo negativo. Então, nós temos cossecante negativa. Ou seja, a cossecante é 1 sobre seno. Na realidade, o sinal da cossecante nos quadrantes é o mesmo sinal do seno. Olha, o seno é positivo no primeiro e segundo e negativo no terceiro e quarto. A cossecante também. Contemple. Vamos iniciar essa ficha fazendo uma análise nas voltas que nós vamos dar ao círculo para justificar aquele conjunto B que nós definimos lá em cima no início. Então vamos lá. Pegamos o círculo trigonométrico. Nós temos o sentido anti-horário e o sentido horário. Em 360 graus, nós sabemos que também é 2π radianos. 180 graus, π radianos. Vamos iniciar a volta aqui. Não existe a cossecante de zero, então vamos começar a volta acima do zero. Demos a primeira volta, quando chega perto de 180, não existe a cossecante de 180, vai dar um pulo. Aí continuamos dando a primeira volta, quando chega perto de 360, não existe a de 360, ela vai dar um pulo e finalizamos a primeira volta. K igual a 1. Dá um pulo, vamos começar a segunda volta e quando chega perto aqui de 540, não existe a cossecante, vamos dar um pulo para continuar a volta. E aqui vamos andando até perto de 720, que não existe a cossecante, pula, terminamos a segunda volta, vamos iniciar a terceira. Quando chega perto aqui, não existe a cossecante, dá um pulo. Continuando a terceira volta, quando chega perto de 1080, não existe a cossecante de 1080, porque é múltiplo de 360. Terminou a terceira volta, começamos a quarta volta, um pouco acima de 1080. Vamos caminhando, quando chega aqui perto de 1080 mais 180, também não existe a cossecante, dá um pulo. Vamos caminhando, quando vamos completar a quarta volta, ela para um pouco antes de 1440, terminou a quarta volta. Então, nós demos 4 voltas e percebemos que todo múltiplo de π, ela vai falhar, olha, não tem a cossecante. Então, K, que é o número de voltas, pode ir de 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Por quê? Nós demos volta no sentido positivo. Não existia a cossecante e múltiplos de 180. Se fizermos no sentido negativo, vai acontecer a mesma coisa. Então, mais ou menos aqui do K está ligado ao sentido em que nós estamos caminhando na circunferência. Então, θ tem que ser diferente de Kπ. Então, K é um número inteiro e aqui eu justifiquei aquele conjunto B. Na realidade, eu tirei todos os números reais, então não existe a cossecante de Kπ de qualquer múltiplo de π. Então, o nosso conjunto B é o conjunto de todos os números reais, tal que o número real θ tem que ser diferente de Kπ e K o número inteiro. Então, quem é o domínio da função cossecante? É o conjunto B. E nós vamos escrever o domínio da cossecante, é o conjunto B, que é o conjunto de todos os números reais diferentes de Kπ e K o número inteiro. Contemple, vamos para a próxima. Como a cossecante assume valores que são maiores ou iguais a 1, ou valores menores ou iguais a menos 1, então a imagem da cossecante vai ser o intervalo aberto de menos infinito a menos 1 fechado, união com intervalo fechado de mais 1 até mais infinito aberto. Vamos representar aqui na reta real esse intervalo.
ele vai de menos infinito a menos 1 fechado e de 1 fechado a mais infinito aberto. Ou ainda, nós podemos escrever a imagem da cossecante como o conjunto dos números reais menos o intervalo aberto de menos 1 a mais 1 aberto e representar na reta real como sendo aberto em menos 1 e aberto em mais 1. E nós vamos retirar da reta real esse pedacinho aqui do intervalo. Contemple. Vamos considerar agora 0 graus e 180 graus. Então, vou analisar 0 graus mais um pouquinho. Esse mais um pouquinho eu vou chamar de delta. Então, eu vou escrever 0 graus mais delta. Ou 180 graus menos um pouquinho. Então, vai ser 180 graus menos delta. 180 graus mais um pouquinho. Passou um pouquinho de 180 graus. Vai ser 180 graus mais delta. E 360 graus menos um pouquinho. Eu vou escrever 360 graus menos delta. Nós vamos analisar no círculo trigonométrico, geometricamente, o que eu quero mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho 0 graus mais um pouquinho. Vamos ver o que acontece com a cossecante disso. Tangente ao ponto P, ela vai se encontrar no eixo das cossecantes muito lá em cima, muito grande o segmento. A cossecante de 0 graus mais delta é igual a mais infinito, ela se tornou muito grande positiva. Então, nós vamos usar essa igualdade aqui, que é uma aberração no sentido rigoroso da matemática, mas fica mais fácil para nós representarmos. Vamos para o próximo. Agora nós vamos imaginar um ângulo de 180 graus menos um pouquinho, que é o menos delta. E vamos analisar o que acontece com essa cossecante. Vamos passar a tangente pelo ponto P e ela vai encontrar o eixo das cossecantes lá em cima no eixo positivo. E nós vamos escrever cossecante de 180 menos delta é igual a mais infinito. Contemple e vamos para o próximo. Vamos pensar um ângulo de 180 graus mais um pouquinho. Vamos passar a tangente pelo ponto P e ela vai encontrar o eixo das cossecantes no lado negativo, muito lá embaixo, em menos infinito. Então, nós vamos escrever que a cossecante de 180 mais delta é menos infinito. Contemple. Vamos para agora 360 graus menos um pouquinho. O ângulo de θ é igual a 360 graus menos um pouquinho. A tangente pelo ponto P vai encontrar o eixo das cossecantes na parte negativa, então ela vai para menos infinito. E nós vamos escrever que cossecante de 360 graus menos delta é igual a menos infinito. Contemple. Eu fiz essa demonstração geométrica usando o delta como menos um pouquinho, mais um pouquinho, porque nós vamos utilizar isso para traçar o gráfico e para que você compreenda e tenha uma visualização geométrica disso. Vamos para a próxima. Definição da função cossecante. Seja esse conjunto B de todos os números reais, tal que θ é diferente de Kπ, K é um número inteiro, nós vamos definir a função cossecante partindo do conjunto B para o conjunto dos números reais, que pega um θ em B e leva na cossecante de θ, que é a f de θ. Como esse θ aqui está em B e θ é diferente de Kπ, eu garanto que existe a cossecante de θ. Contemple, vamos para o próximo. Vamos fazer o gráfico da função cossecante. Vamos traçar os eixos cartesianos, colocando aqui no eixo horizontal do 0 a 360 graus. Então, quando θ for 0, a cossecante de 0 não existe. Quando θ for 0 mais um pouquinho, ela era mais infinito. Quando θ é 90 graus, a cossecante é 1. Então, vamos colocar, nós já traçamos aqui o eixo 1. 90 graus, nós vamos botar uma bolinha aqui em cima do 1. Agora, quando θ for 180 menos um pouquinho, o que acontece? Ela é mais infinito. Em 180 graus não existe a cossecante, nós vamos traçar um eixo pontilhado. E aqui nós temos que ela vem de mais infinito para 1 e do 1 para mais infinito. Então, ela faz essa curva voltada para cima. E ela tem um comportamento assintótico aqui no eixo dos y, no eixo quando x é 0.
e ela tem um comportamento assintótico aqui nesse eixo que passa por 180 graus, porque no eixo, quando θ é zero, não existe a cossecante de zero e não existe a cossecante de 180 graus, por isso ela é assintótica, ela não toca esses eixos aqui. Quando ela for um pouquinho mais de 180 graus, a cossecante vem para menos infinito, passou um pouquinho dos 180 graus. Quando ela está em 270, ela é menos 1, já está aqui o eixo menos 1, horizontal. Quando ela for um pouco menos de 360 graus, ela está em menos infinito, lá embaixo. Então, ela vem de menos infinito, volta para menos infinito, ela faz essa volta aqui, assintótica a esse eixo pontilhado que passa por 180 e é assintótica ao eixo de 360. Então, esse é o gráfico da função cossecante de 0 a 360 graus. Contemple, vamos para o próximo. Período da cossecante. Eu vou colocar aqui o gráfico da cossecante, ela vai repetir essa curva de 360 a 540, que é na segunda volta, ela repete a curva que está voltada para cima. De 540 a 720, para completar a segunda volta, ela repete a curva que está para baixo. No sentido anti-horário, de 0 a menos 180, que não foi colocado aqui, ela repete a curva para baixo. E aqui em vermelho está o período da função cossecante, que é de 2π radianos ou de 360 graus, como você queira. Contemple, vamos em frente. A paridade da função cossecante. Vamos pegar o círculo trigonométrico, um ângulo θ, e a cossecante de θ é esse segmento em azul, do 0 até o S, e pegando o ângulo de menos θ, a cossecante é o segmento do 0 até o Q. Nós vamos ver que esses dois segmentos são do mesmo tamanho, mas eles têm orientação contrária. Este é positivo e este é negativo. Então, eles têm o mesmo tamanho em sentidos opostos. O segmento 0S é positivo e o 0Q é negativo. Então, o 0S, ele é a cossecante de θ e o 0Q é menos a cossecante de... E eu multipliquei por menos porque, como ele tem um sentido negativo, para que ele fique positivo e com o mesmo sentido de 0S, basta multiplicar por menos. E isso é a definição de função ímpar, e nós temos que a função cossecante é uma função ímpar. Aqui termina a nossa videoaula sobre função cossecante. Espero que você tenha entendido. Esta foi uma videoaula puramente teórica. Os exercícios serão feitos em outra videoaula. Eu fiz isso porque senão ela ficaria muito longa e era necessário que se fizesse essas explicações passo a passo, com calma, para que você possa entender. Muito obrigada. A Águia GC Matemática agradece. Se você gostou da videoaula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dê um like. Muito obrigada.